O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos que pastavam na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti." E então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São João Bosco, pai e mestre da juventude. São João Bosco é um desses santos injustiçados pelos historiadores. Em que sentido? No sentido de que há todo um movimento nas últimas décadas para contar a vida de São João Bosco sem nenhuma sobrenaturalidade. Ou seja, como se São João Bosco fosse simplesmente mais um educador, um pedagogo que inventou um método de pedagogia, isto e ponto e basta. E não um grande santo de sétima morada, um grande místico, um grande católico, como ele era. Vejam, São João Bosco nasceu no norte da Itália, perto da cidade de Turim, na roça, para dizer numa linguagem que a gente entenda bem. E ele era o terceiro filho de um pai que morreu com 34 anos de idade. Ele tinha somente 2 anos de idade quando ficou órfão de pai. E não é à toa então que São João Bosco será o pai dos órfãos, irá acolher tantos
rapazes órfãos, porque ele mesmo viveu a orfandade, ele mesmo quis ser o pai que não teve. E aqui, a grande maravilha de Deus, que transforma nossas chagas pessoais em grandes bênçãos. Um dos maiores pais e educadores da história da Igreja Católica não teve pai, foi órfão. Logo depois da morte do seu pai, uma grande fome aconteceu naquela região. A sua mãe, mamãe Margarida, que ficou viúva aos 29 anos de idade, teve que se desdobrar para que os seus filhos não morressem de fome. O próprio São João Bosco conta na sua biografia que foi tal a fome que as pessoas eram encontradas mortas na estrada com grama, mato na boca, tentando saciar a própria fome com capim, porque não tinham o que comer. Tal foi a miséria na qual a mamãe Margarida teve que educar os seus filhos. O filho mais velho, Antônio, não era filho dela, era filho de um primeiro casamento do pai de São João Bosco. Então tinha o José e o pequeno João, o caçula da família. João foi perseguido por Antônio, o meio-irmão mais velho, que achava uma bobagem ele estudar. Mas ele então foi para a cidade estudar, e cumprindo assim uma missão que Nossa Senhora tinha dado a ele num sonho aos 9 anos de idade. Ele sonhou um grupo de rapazes que brigavam e blasfemavam, e ele começou a esmurrar e brigar com esses rapazes. E então Jesus, que apareceu para ele, diz que não é assim que você vai educá-los, mas com mansidão e amor. E então as crianças que se transformavam em animais ferozes no sonho começaram a se transformar em ovelhas. E aparece Nossa Senhora mostrando para ele, o caminho que ele deveria seguir. Então São João Bosco parte para estudar. Deus agraciou o pequeno João Bosco com muitos talentos naturais. Ele tinha uma saúde de ferro, uma capacidade física extraordinária, embora fosse baixinho. Mas o baixinho São João Bosco aprendeu a fazer malabarismo, andar na corda bamba, etc e tal, isso e aquilo, e então ele fazia os seus pequenos espetáculos, e depois do espetáculo, ao invés de cobrar dinheiro, ele dava lições de catecismo, ensinava os jovens, seguindo aquilo que Nossa Senhora e Jesus tinham ensinado para ele no sonho. Até que finalmente, ele entrou no seminário. Só para dizer também, um desses talentos dele era a memória. Ele estudando, um dia esqueceu o livro em casa. A professora diz: João Bosco, leia na página tal. Então ele pegou um outro livro, fez de conta que abriu na página tal e começou a recitar o livro, que ele sabia todo de cor. Quando ele se sentou, os outros alunos aplaudiram. A professora disse: o que é isso? Porque foi descoberto então que ele estava simplesmente com a sua memória prodigiosa, recitando o livro de cor. Assim ele entrou no seminário, e no seminário teve um grande diretor espiritual, São José Cafasso. É interessante nós notarmos que os santos não se improvisam. Todo santo teve um outro santo que foi seu diretor e guia. As coisas não brotam do nada, alguém tem que ensinar o caminho da santidade. E São João Bosco, então, tornou-se sacerdote, grande santo, seguindo aquilo que eram
as orientações místicas que Deus lhes dava através dos sonhos. Ele mesmo colocou para o seu diretor espiritual esses sonhos que ele achava inicialmente que eram coisas do demônio e que ele não deveria prestar atenção. Mas o diretor espiritual, São José Cafasso, disse: não, isso é coisa de Deus, você siga os seus sonhos, porque fez o discernimento e descobriu que aquilo tudo era realmente de Deus e era realmente místico. São João Bosco, então, tão logo ordenado sacerdote, começou a cuidar dos jovens. Mas conforme a profecia da sua mãe, mamãe Margarida, no dia da sua primeira missa, quando ele estava se preparando para fazer a sua primeira missa, ela disse ao seu filho: cominciare a dire la messa é cominciare a soffrire. Começar a celebrar a missa é começar a sofrer. E de fato a sua vida teve grandes sofrimentos. A pobreza com que ele começou a sua obra, recolhendo meninos famintos, órfãos, meninos de rua. Por quê? Porque naquela época Turim tinha um grande êxodo rural e os meninos terminavam abandonados pelas ruas. Ele mesmo, São João Bosco, tinha visto as consequências do que era o abandono da educação dos jovens, quando com o seu diretor espiritual, ele ainda seminarista, e depois foi vendo isso na prática como sacerdote, ainda seminarista, ele via que as prisões estavam cheias de jovens, as prisões estavam cheias de rapazes. Então ele começou a educar os seus filhos e colocou como método de educação aquilo que lhe inspirou a figura do grande São Francisco de Sales, que nós comemorávamos há 8 dias atrás. São Francisco de Sales, que ele imitava com a sua bondade, com a sua mansidão, com o seu amor. Então o método pedagógico de São João Bosco era razão, religião e amorevolezza, ou seja, amor, essa mansidão, esse carinho, esse cuidado. E ele conseguiu conquistar muitos desses jovens. Alguns desses jovens então quiseram se unir a ele nesse ideal de conversão, de entrega a Deus, e ele fundou então a congregação que ele quis chamar desde cedo de Salesianos, seguindo o espírito de São Francisco de Sales. Tudo isso, até agora, o que eu narrei, parece coisa bem conhecida, mas o que ficou deixado de lado, e as pessoas já não lembram mais, é que São João Bosco não era somente um gênio pedagógico, ou um homem humanamente heróico e generoso, ele era um grande santo de sétima morada. Quando foi canonizado São João Bosco, o processo de beatificação dele, o advogado do diabo, que era o apelido que se dá ao promotor de justiça no processo de canonização, que tem que ver se o santo é santo mesmo, o advogado do diabo perguntou: quando é que Dom Bosco rezava? Porque na narrativa do dia de São João Bosco, além da missa e do breviário, não parece que Dom Bosco rezasse. Mas Dom Bosco não rezava porque ele era um santo de sétima morada. No dia da sua ordenação sacerdotal, no retiro de ordenação sacerdotal, ele fez o propósito de rezar todos os dias, fazer meditação diária, ter oração de intimidade constantemente. Só que acontece que quando as pessoas vão progredindo na santidade, a alma, quando chega na sétima morada, está tão unida a Deus que ela não precisa mais de um tempo para rezar, ela reza o tempo todo. Mas isso não porque por uma faculdade humana ou por um esforço humano, ou porque não, isto é algo que acontece divinamente, misticamente. Acontece o matrimônio espiritual, a alma fica unida a Deus de tal forma que a alma não é capaz, vejam só, capaz de se esquecer de Deus. Uma outra santa salesiana, Madre Mazzarello, que é santa, mas não é uma santa de sétima morada como São João Bosco,
Madre Mazarello, um dia, no meio das irmãs, apavorada: o que aconteceu, madre? Faz 15 minutos que eu não penso em Deus. E ela se achou assim, uma criminosa por isso. Já era uma santa, mas não era uma santa de sétima morada, porque o santo de sétima morada não é capaz de parar de estar na presença de Deus. A transformação mística que há na alma faz com que o santo, como por exemplo Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani entrou na sétima morada no dia da primeira comunhão dela, uma eleição divina, um negócio assim extraordinário. E o diretor espiritual, para comprovar a santidade dela, deu ordem, em nome da santa obediência, sob pena de pecado mortal, deu ordem a que ela parasse de pensar em Deus. Ela tentou, começou a passar mal, que ela pensa em outra coisa e não em Deus, senão você vai pecar mortalmente. Ela se viu entre a obediência e o pecado mortal e tentou esquecer de Deus e não conseguiu, passou mal. E então o diretor espiritual disse: de fato, viu a comprovação da santidade. Assim era São João Bosco, era um santo de sétima morada, a tal ponto que ele tinha fenômenos também carismáticos e místicos extraordinários. Foi visto várias vezes levitar na Santa Missa. O secretário dele, Lemoyne, que escreveu as memórias biográficas, é um santo fartamente documentado, 19 volumes, sei lá quantos volumes das memórias biográficas, que tudo que Dom Bosco fazia anotavam, material imenso para pesquisa histórica de São João Bosco. O secretário dele uma vez se escondeu dentro do quarto para ver o que é que acontecia com Dom Bosco quando ele tinha os seus sonhos místicos. Então ele se escondeu atrás do guarda-roupa. No dia seguinte: Dom Bosco, o senhor sonhou hoje? Dom Bosco: não. Noite seguinte ele continuou atrás do guarda-roupa: Dom Bosco, o senhor sonhou hoje? Não. Aí, um belo dia, Lemoyne acorda no meio da noite e tem luz no teto do quarto. Ele diz: mas quem está jogando essa luz aqui dentro do quarto vai acordar Dom Bosco? E ele, achando que fosse uma traquinagem dos meninos, foi até a janela e não havia nada. Quando ele voltou da janela, olhou para Dom Bosco deitado e viu com espanto que o corpo de Dom Bosco brilhava. Na manhã seguinte, perguntou a São João Bosco: Dom Bosco, o senhor sonhou? Ele disse: sim, ho fatto un sogno. Então os sonhos de São João Bosco eram as visões místicas, era a forma que Deus tinha de conversar com São João Bosco, como fez com José do Egito, como fez com São José, né? Que Deus falava em sonhos. Assim também São João Bosco, grande santo místico e santo com carismas extraordinários, carismas de milagres. Ele curava doentes com suas bênçãos, ressuscitou 3 mortos, multiplicava comida, multiplicava medalhinhas e santinhos para distribuir para os seus alunos. Era um grande taumaturgo. Grandes milagres aconteciam na época de São João Bosco. Se você vai ler as histórias e as biografias atuais que escrevem do santo, nada disso está lá. Mas como é possível que acontecimentos tão fartamente documentados, tão extensamente atestados, será possível que esses salesianos do século XIX, que viveram com São João Bosco, eram todos mentirosos e farsantes? Tantas testemunhas, tantos homens virtuosos e abalizados, aquilo tudo foi inventado, 19 volumes foram inventados? Não é possível. Não é possível. E tal era a comoção popular quando Dom Bosco ia nos lugares.
uma das últimas viagens que ele fez, a viagem à França, as igrejas de Paris não conseguiam conter o número de pessoas que iam para ver o santo. As pessoas queriam tocar nas suas vestes. Um grande santo, um santo extraordinário, um santo de uma pobreza pessoal, de uma generosidade, de um amor, que ele morreu aos 72 anos de idade, e os médicos diziam, com aquela saúde de ferro que tinha São João Bosco, que ele morreu tão jovem, com 72 anos de idade, porque se gastou pelos jovens. Não somente, Dom Bosco se encontrou com os grandes personagens da sua época e grandes líderes políticos que eram homens maus, e ele, como grande profeta, profetizou a queda desses homens pela perseguição que eles tinham feito à igreja. Profetizou a queda de Napoleão III, rei de França, profetizou todos os males que aconteceriam sobre a casa de Saboia, os reis de Itália, por todos os males que fizeram contra a igreja. Profetizou o Vaticano I. Dom Bosco era grande amigo do Papa, o bem-aventurado Pio IX. E o bem-aventurado Pio IX queria saber dos sonhos de Dom Bosco. Pediu que Dom Bosco escrevesse os seus sonhos. E então Dom Bosco viu profeticamente o que aconteceria no Concílio Vaticano I. Ou seja, que o dogma da infalibilidade papal seria declarado. Mas uma vez que foi declarado o dogma da infalibilidade papal, toda a caterva de Satanás caiu sobre Roma e sobre o Papa. Os líderes políticos entraram de acordo contra Roma. E então, as potências europeias deram permissão aos reis da Itália do Norte, que eram todos maçônicos e anticatólicos, que com as tropas de Garibaldi invadissem Roma em 1870 e então interrompessem o Concílio Vaticano I. Como reação da declaração da infalibilidade papal, as potências europeias se desencadearam contra Roma e Roma tornou-se então, o Papa tornou-se prisioneiro do Vaticano. O próprio Papa, sabendo que as potências estavam tramando contra ele, mandou consultar São João Bosco se ele deveria fugir de Roma, porque estavam todos aconselhando que ele fugisse de Roma. São João Bosco então respondeu que a sentinela deve permanecer no seu lugar. E o Papa não saiu de Roma, obedecendo a São João Bosco. Em 1878, morreu o bem-aventurado Pio IX, e no seu leito de morte ele repetia: Dom Bosco, Dom Bosco. Dom Bosco ainda viveria mais 8 anos. Morreu no dia 31 de janeiro, como hoje, de 1888. Grande santo, grande educador, grande sacerdote, grande pai, grande mestre. Que lá do céu ele nos proteja. Foi ele quem deu à nossa paróquia a existência, porque foram seus filhos, os salesianos, que fundaram a paróquia Cristo Rei. Foi ele quem nos deu a grande mãe, Nossa Senhora Auxiliadora. Ela nos protege. É ela quem esmaga a cabeça da serpente. Ele mesmo disse que em tempos tão terríveis como os nossos, nós precisamos de uma protetora, de um auxilium Christianorum, a auxiliadora dos cristãos.
De forma providencial, nesses tempos, nossa paróquia é protegida especialissimamente por Nossa Senhora Auxiliadora e por São João Bosco. Rezemos hoje pelo nosso pároco, o Padre Overlan, porque hoje é o dia do seu batismo. Ele foi batizado no dia de São João Bosco, o que mostra que de lá do céu, São João Bosco está nos protegendo zelosissimamente, piedosissimamente, como Pai bondoso, e Nossa Senhora Auxiliadora, presença indiscutível em nossa paróquia. São José e o Santo Padre Pio nos protejam e defendam. São João Bosco, rogai por nós.